Sejam todos bem-vindos, sobretudo porque Davos está a começar a relaxar, os participantes já estão a pensar nos jantares e nas festas. Por isso, agradeço-vos por participarem neste debate. No mundo em que a tensão geopolítica está em ascensão, onde o multilateralismo parece cada vez mais deixado de lado, a Europa parece carecer de definição. Falta relevância no cenário global. Foi algo que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou aqui em Davos, quando disse que queria que a Europa assumisse a liderança. Também falou sobre ter uma comissão geopolítica. Muitas palavras, mas ninguém parece saber realmente o que isso significa. Espero fazê-lo aqui. Os últimos 5 anos foram difíceis. O mundo mudou, como disse na sua introdução. O multilateralismo está a ser alvo de um ataque. Vemos erosão de compromissos com regras, princípios e acordos. E a União Europeia, de certa forma, esteve ausente nesses processos. Uma das razões é que sempre tivemos de reagir a coisas para as quais não estávamos preparados. A vaga de migração em 2015, o Brexit em 2016, a chegada do presidente Trump e o seu novo estilo de política em 2017. Foram grandes mudanças e a Europa estava realmente a lutar para encontrar a resposta adequada. E não houve resposta adequada. Agora, com o início da nova Comissão e das novas instituições, todos entendem que não se pode continuar assim. Caso contrário, vamos tornar-nos irrelevantes. E é por isso que a Comissão se chama a si própria geopolítica. Entendemos que temos de ser, num sentido positivo, mais assertivos. Acho que é bom para o mundo, porque a Europa é o ator que honra o compromisso, que cumpre as regras, que acredita em contratos e acordos e pensa no futuro. Emma, gostaria de pegar em algo que o Miroslav disse: a Europa segue as regras estabelecidas. Isso ajuda ou atrapalha a Europa numa altura em que tenta ser mais competitiva no mercado global? Concordo que nestes dias aqui em Davos dei conta de que uma parte dos pontos de vista eram catastróficos. Além disso, concordo com o facto de que a Europa ainda é um bom lugar para viver e trabalhar. A desigualdade é menor do que noutras partes do mundo. O Estado de Providência ainda é bom. Temos uma sociedade resiliente. É claro que ainda temos muitos problemas, mas quero destacar que os europeus não devem esquecer que a Europa ainda é um bom lugar para viver. Mas se olharmos para o crescimento do PIB, não é ótimo. Estamos a falar de 1,2%, 1,3% este ano na zona euro. Talvez em 2021 tenhamos 1,4%. É metade do que está a registar-se nos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, Emma mencionou agora os Estados Unidos. São um parceiro imprevisível, mas poderia ter havido algumas repercussões positivas. Poderia ter dado alguma unidade à Europa, pois teve de tentar erguer-se por conta própria? Esta pergunta é para Pekka. Acho que a Europa é muito boa a sobreviver, porque já pensámos muitas vezes que estaríamos perto do fim, que seria o fim da União Europeia. Já houve quem ditasse o fim do euro como moeda única comum. Mas, entretanto, resolveu-se a crise e algo de positivo aconteceu. Houve boas reações a certas ameaças que tivemos. Nós sobrevivemos à nossa presidência da União Europeia de meio ano. Olhando um pouco para trás, as questões com as quais se está a lidar, o Brexit, por exemplo, estava lá. O Brexit, pelo menos no meu país, provocou um forte apoio dos membros da União Europeia. Na verdade, agora mesmo aqueles que tiveram dúvidas, agora percebem como é difícil sair e quantos outros acordos e novos acordos são necessários para sair da União Europeia. Assim sendo, talvez seja melhor ficar. Mas é claro que o que aconteceu nas relações transatlânticas não é bom. É uma questão de defesa. E de alguma forma sinto com muita frequência que perdemos a geração que teve a experiência da Segunda Guerra Mundial ou tudo o que aconteceu depois disso. Estamos numa nova situação com os Estados Unidos, que de alguma forma precisam ser convencidos de que a cooperação com a Europa é necessária, importante e que precisamos uns dos outros. Essa é a nossa tarefa.
Certamente é uma tarefa e agora Bill Burns foi diplomata durante mais de 30 anos. Quando olha para trás e vê como as relações dos Estados Unidos com os aliados estavam a progredir, agora, se olhar para as relações Estados Unidos-União Europeia, sabendo o que sabemos agora e sabendo que são particularmente imprevisíveis, o que acha que vai acontecer em 2020? Bem, primeiro tenho a honra de ser o único americano neste palco europeu. Na verdade, acredito que os Estados Unidos querem que a Europa tenha capacidade para desempenhar um papel internacional assertivo. Acho que é um ativo, não é uma ameaça. Às vezes parece algo contra a natura para um americano dizer, mas acho que a realidade é que, como os meus colegas já descreveram, estamos perante uma nova era na ordem internacional. É um cenário internacional muito mais competitivo e complicado e acho que nesse cenário a parceria Estados Unidos-Europa é cada vez mais importante. Agora, é verdade que isto não se pode dizer hoje em Washington, onde há uma atitude de desdém em relação às alianças. Nós, de ambos os lados do Atlântico, enfrentamos grandes desafios de governação interna, disfunções e polarização, o que faz com que seja muito mais difícil fazer escolhas. Nos Estados Unidos, Donald Trump acelerou, mas não inventou, o sentimento em muitos americanos de que estamos sobrecarregados no mundo e de que precisamos concentrar-nos na modernização e desenvolvimento do país. Como todos sabem melhor do que eu, o mesmo está a acontecer na Europa. Portanto, não é uma tarefa fácil ultrapassar esta tendência mais voltada para o interior de ambos os lados do Atlântico, mas acho que será crucial se queremos lidar com todas essas transformações maciças sobre as quais falámos aqui em Davos. Vamos mudar rapidamente de assunto. Vamos analisar a questão do comércio. Agora parece haver um pouco mais de otimismo entre Donald Trump e Ursula von der Leyen. Pode ser um pronúncio de uma melhoria nas relações comerciais ou a União Europeia ainda vai ficar no meio das tensões entre a China e os Estados Unidos, espremida, sem voz? Não sei quem gostaria de responder a esta pergunta, talvez Emma. Aqui devemos lembrar que a Europa sempre esteve presente e acreditou no sistema multilateral. É muito importante e Ursula von der Leyen disse-o com muita clareza. Ainda acreditamos no sistema multilateral, continuamos a defender a Organização Mundial do Comércio, que precisa de reformas, mas acreditamos nela. Penso que assinamos 40 acordos de livre comércio com 70 países em todo o mundo. Por isso, acredito que a Europa continua a ter um papel nos acordos de comércio livre. E defendo que é muito importante que esta Comissão continue assim. Acho que se ouvirmos a retórica dos Estados Unidos e da Europa é muito diferente em relação às instituições multilaterais e ao multilateralismo. Na Europa, esse é um dos pilares mais fortes para lutar pelos acordos multilaterais. Acredito que em países mais pequenos como o nosso, esses princípios de livre comércio são muito, muito importantes. E deixa-me fazer apenas uma observação, porque as zonas do Ártico, nós estamos no norte da Europa, é muito importante o que está a acontecer no Ártico. Geralmente falamos sobre o meio ambiente e coisas do género, mas em termos de segurança, muita coisa está a acontecer agora. Por exemplo, a iniciativa Cinturão e Rota, entre outras. Os Estados Unidos estão a prestar muita atenção ao que os chineses estão a fazer e nós estamos no meio. No pior dos cenários, teríamos de optar por um dos lados e não é uma boa posição para a Europa. Temos de estar dos dois lados. Ambas as contribuições florescem tanto dos Estados Unidos como da China. Tem de ser um ou outro? Não precisa de ser um ou outro, mas quando se trata de comércio, essa é uma área em que a Europa é relevante globalmente. É autoconfiante e, se necessário, também assertiva. Isso tem sido demonstrado também nas nossas negociações comerciais com os Estados Unidos. Portanto, somos um fator que não pode ser desconsiderado e também deixamos claro que, quando seguimos o caminho de tarifas ou medidas restritivas, também temos algumas cordas que podemos puxar. Não é isso que queremos, mas também deixamos claro que não vamos ficar à espera sentados. E a China? Esse também é um dos fatores que a União Europeia entende perfeitamente, que a competição, o confronto global entre os Estados Unidos e a China vai dominar o desenvolvimento global no futuro imediato. Não queremos ser um campo de batalha entre estas duas partes. Por isso, para proteger os nossos interesses globais, precisamos de ter uma posição muito distinta.
E é diferente da posição dos Estados Unidos, porque para nós a China é um desafio por um lado, mas também é uma terra de oportunidades por outro. E não é por acaso que a União Europeia vai ter 2 cimeiras com a China este ano. Já adotámos a nossa estratégia com a China no ano passado. De qualquer forma, isso também pode ser um problema para a nossa sobrevivência. Quando se trata de um ator geopolítico, temos de deixar claro, junto dos nossos parceiros, qual é a política para com a China. Mas, como estávamos a dizer, potencialmente podemos entrar em rota de colisão com os Estados Unidos, mas isso é todo um outro debate. Se formos passivos, silenciosos, seremos vistos como inúteis ou seremos forçados a seguir as políticas dos Estados Unidos na China. Mas, como eu disse, a política dos Estados Unidos na China não é a política da União Europeia na China. É por isso que temos de deixar bem clara a nossa posição. E até que ponto os Estados Unidos definem o papel estratégico da União globalmente? Na tecnologia, Na tecnologia, mas também possivelmente geopoliticamente, porque parece que sem os Estados Unidos como parceiro, a Europa está a redefinir completamente tudo, da tecnologia à geopolítica. certo, mas eu diria que é uma via de 2 sentidos. E como tentei dizer desde o início, acho que é necessária uma nova discussão nas relações transatlânticas. Não será idêntico ao que aconteceu durante a Guerra Fria ou durante o primeiro quarto do século após o final da Guerra Fria. Terá de haver um novo equilíbrio no relacionamento e que será, novamente, como disse antes, os europeus, ambos dentro da NATO, mas também a própria União Europeia, devem estar preparadas para correr mais riscos, assumir mais responsabilidades, tomar mais iniciativa. E os Estados Unidos estão dispostos a acolher estas medidas. Acho que esta é a receita para o sucesso da relação transatlântica, sobretudo olhando para todos os novos desafios do clima à tecnologia e à concorrência geopolítica. Gostava de dizer que o estilo do novo governo dos Estados Unidos provocou muitas divergências entre os Estados Unidos e a Europa, algo com o qual não estamos acostumados. A coisa boa e o efeito positivo é que a Europa percebeu que precisa tornar-se mais independente, mais emancipada. Vivemos vários anos seguindo convenientemente a liderança dos Estados Unidos porque partilhamos os valores, as metas, os objetivos. Agora podemos ter a mesma avaliação quando se trata, por exemplo, do papel do Irão, mas divergimos sobre se o plano de ação conjunto é a melhor maneira de resolver o problema ou não. Então, estamos a aprender a levantar-nos. Aprender a levantar-se, mas em termos de emancipação, como estava a dizer, em termos de força de defesa, Ursula von der Leyen aqui disse que a Europa precisa desenvolver essa força de defesa, mas não parece realista. A Europa pode transformar-se numa potência forte. Devemos fazê-lo, claro, mas até agora não existe um processo concreto, é apenas uma ambição. Tenho uma visão muito forte e muito clara sobre este assunto. A nossa única proteção é a NATO e não devemos tentar construir uma estrutura paralela. Não haverá 2 orçamentos de defesa, 2 equipas gerais e assim por diante. Temos de fortalecer ainda mais o pilar europeu sob a alçada da NATO. Posso entender que os nossos amigos americanos fiquem nervosos quando leem declarações ousadas sobre autonomia de defesa. Até os europeus ficam nervosos com isso, então. Sim, porque isso não está na agenda. Portanto, não há nada além das declarações. Temos uma discussão sobre como ser mais coesos, coerentes, é verdade, mas isso não significa que haverá um exército europeu. Gostaria apenas de mudar de tema agora, porque o tempo está a esgotar-se e vamos olhar para a questão do clima, porque há uma nuvem muito negra a pairar. E a Europa está a tentar ganhar terreno com o plano de investimento de 1 bilhão de euros. Numa perspectiva de negócios, e a acha que é realista? Acredita que há hipóteses de encontrar investidores para tornar isto possível? É um plano concretizável? Como disse antes, acho que as empresas estão conscientes dessa questão. Existem setores que estão mais expostos e setores que estão menos expostos. Mas precisamos de uma abordagem pragmática.
Precisamos obrigatoriamente de um preço do carbono. Mas deve ser um preço global de carbono. E aqui voltamos ao papel geopolítico da Europa. Acho que a Europa deveria usar o potencial do Acordo de Comércio Livre, a facilidade de fazer negócios com outras partes do mundo e estabelecer padrões. Porque temos que ser muito claros. A Europa representa 9% das emissões globais. Podemos fazer tudo, podemos chegar a zero, mas se não tivermos outras partes do mundo connosco, não venceremos a batalha. Temos de fazer tudo o que podemos, mas, por exemplo, acho que deve existir uma espécie de diplomacia climática. Deveríamos, no Acordo de Comércio Livre, estabelecer padrões sobre o preço do carbono e estabelecer padrões nessas matérias. E se conseguir avançar com a neutralidade de carbono, isso terá um impacto no crescimento da União Europeia? Poderá trazer a competitividade de volta ao mercado europeu? Acho que seria bom e poderia trazer-nos novos setores de indústria e novas oportunidades. E concordo plenamente que deveríamos ter um imposto global sobre o carbono, um preço global do carbono e um imposto global para os voos, entre outras coisas. Mas temos de começar por algum lado. Porque muitas vezes, quando se diz vamos começar a nível global, não é assim tão fácil. Dou muitas vezes o exemplo da Califórnia nas questões de emissões de carros. Foi um Estado nos Estados Unidos que avançou com a própria legislação e provocou, na verdade, todas as mudanças na indústria automóvel. E mesmo quando a Toyota foi rápida a reagir, a indústria europeia demorou a reagir. E acho que é uma área que pode fazer toda a diferença. É por isso que a Europa deveria estar e poderia dar esse passo realista em direção à neutralidade climática em 2050 e deve apoiar a indústria europeia de várias formas. Ainda temos um pouco de tempo, provavelmente apenas 1 minuto cada, e gostaria que nos deixassem uma ideia-chave. Se olharmos novamente em termos das diferentes indústrias e das próprias vidas, em termos de trabalho, política, pessoas que conhecem, como pode a Europa falar a uma só voz perante parceiros muito fortes em matéria de clima, geopolítica ou comércio? Começo por Sibyl. Acredito que terá de começar por diminuir a distância entre a ambição e a concretização. Acho importante falar sobre a emancipação e outros termos na criação de um papel europeu mais assertivo. Mas há uma grande lacuna entre essa retórica e as escolhas difíceis, seja sobre o clima, sobre a competitividade económica, sobre a segurança ou a defesa. Pecca, reduzir a distância entre ambição e concretização, isso faz parte do problema da Europa? Claro que sim, mas gostava de sublinhar a importância dos movimentos sociais e de cidadãos sobre estes tópicos. Podemos argumentar racionalmente. Isso vai demorar, será difícil, não temos meios. Mas quando se tem na frente do Parlamento 1000 jovens todas as sextas-feiras e temos de passar pelas manifestações para ir para o Parlamento, e esses jovens abordam-nos e perguntam o que está a fazer para combater as alterações climáticas. Cheguei a responder, e os vossos professores, o que dizem de vocês estarem aqui em vez de estarem na escola? Pois, os professores dizem sim, deviam estar na escola, mas por outro lado, sim, é muito bom que sejam jovens ativistas. Há uma geração mais jovem que é extremamente ativa sobre esta matéria. E isso é uma realidade social, movimentos nos nossos países, no nosso continente, mas também noutros continentes. E essas pessoas estão a fazer uma grande mudança na nossa sociedade. Estamos a olhar suficientemente para a juventude, Emma? Como pensamos a Europa no futuro? Acho que é preciso valorizar a vontade desta Comissão em ter um grande pacto ecológico. É muito importante ter uma visão e é uma forma de ter a geração jovem do nosso lado com mais otimismo. Acredito totalmente nas últimas frases de Ursula von der Leyen quando disse numa conversa particular: concretizar, concretizar, concretizar. Absolutamente. Concretizar? Sim, acho que o mais importante para nós na Europa é juntar as nossas forças, porque a Europa é mais influente, mais poderosa quando age unida, quando inspira o resto do mundo, quando projeta o famoso poder brando. E acho que a política climática, a abordagem climática, é um bom começo.
Portanto, parece haver alguma unidade neste painel, na verdade, um consenso na necessidade da Europa agir com unidade. Thank you all for taking part in this discussion as well. Please join me in thanking our speakers.